E então, queridos, celebrando esse dia tão especial de luz, de vitória da luz contra as trevas, de vitória do bem contra o mal, de vitória do conhecimento contra a ignorância. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa faceta, a sabedoria, que é o conhecimento com amor. E esse conhecimento com amor nos leva exatamente à vivência da luz, da inteligência ativa sobre a égide do Espírito Santo. Hoje, Dia das Luzes lá na Índia, Ano Novo, feliz Ano Novo para todos vocês. Feliz Ano Novo Celta também para quem está no Reino Unido, relembrando os áureos tempos das regiões sagradas de Avalon, relembrando a chegada dos Atlantes, o povo que veio do mar e que construiu Stonehenge, o Thor e tantos outros maravilhosos monumentos, utilizando a energia do frio que eles dominavam plenamente, que Hitler queria conhecer o Sol Negro, né, para acabar, ver se vencia como outrora tentou vencer os Atlantes da Luz, os sacerdotes da Luz. Não conseguiu, mas gerou alguns afundamentos e algumas quedas, né? Alguns caíram, infelizmente. Mas o importante hoje é que a gente tem exatamente o retorno da luz, a gente tem o brilho e a celebração de Vishnu e Lakshmi, o casal real que mantém a ordem cósmica, trazendo a cornucópia da abundância, que Lakshmi traz. E também hoje celebra-se Ganesha, o filho de Shiva, com Parvati, que também é o ser da abundância. Então, é importante a gente lembrar que esses seres todos, que são os deuses hindus, na verdade, são os ex-lemurianos, como toda a Índia traz os remanescentes da Lemúria. E foi na Lemúria, há 1.300 bilhões de anos, que veio Sanat Kumara, de Vênus, para trazer a ordem à Terra na Lemúria, e naquela época começar a trazer uma humanidade, uma nova humanidade. Né? Nós tínhamos tido a época dos hiperbóreos, os grandes gigantes, grandes mesmo, redundância não é uma falha, é uma realidade, porque os Atlantes tinham 4 metros, os Lemurianos 8, os hiperbóreos 16 metros. Mas remanescentes dos hiperbóreos chegaram ainda na Europa muito depois, né? Muito depois, remanescentes hiperbóreos chegaram como os vikings. Os lemurianos foram para a Índia, eram os deuses da Índia, os híbridos, que a gente conhece, com tantos braços, com tantos dons, com tanto amor, né? Com tanto amor. E que hoje, e depois vieram os Atlantes, né? Ainda grandes, porque aí já eram os netos, os filhos e netos dos gigantes, né? Aqueles que vieram do céu para cá, exilados de outros lugares, e que aqui se encantaram com as minúsculas mulheres, mas tão lindas, e resolveram ficar. Não? E ficaram, tiveram que ficar. Não? A Terra foi isolada numa quarentena, mas isso já bem depois, né? Bem depois, na época do Sapiens Sapiens, há 50 mil anos atrás, conforme o próprio Yuval Harari escreve em Sapiens. Né? O Sapiens é muito mais antigo, de 200 mil anos, e o Sapiens Sapiens de 50 mil. O calendário que se pratica em alguns lugares, bem mais novo, está defasado, né? Está desatualizado, eu diria. Né? A ciência e a arqueologia, especialmente durante a pandemia, deu saltos quânticos de evidências, e
As descobertas, especialmente em Göbekli Tepe, lá na Turquia, em Istambul, trouxeram à tona toda uma verdade oculta das civilizações antigas, né? Então, Göbekli Tepe já se sabe que tem 200 mil anos e não apenas 6, e com uma estrutura avançadíssima, né? Com uma tecnologia de construção invejável. Então a gente muda-se, a história está vindo à tona, né? Graças aos arqueólogos, gratidão infinita a cada um que foi para esse segmento, porque dois segmentos, um olha o céu, os astrônomos, o outro olha, escava o que está escondido embaixo da terra, e o outro, os oceanógrafos, que estão estudando também o que tem no nosso, nos nossos oceanos. Cada um deles tem trazido à tona muitas e muitas verdades. Tá? Inclusive onde estavam as civilizações antigas, né? Os hiperbóreos lá na região do Polo Norte, depois migraram para a Groenlândia, Noruega, Dinamarca, chegaram no Reino Unido, França, Espanha, enfim, assumiram a Europa. Os lemurianos vieram para a Índia e toda a região do povo amarelo ou azeitonado, né? Então, as raças mais antigas, os amarelos, e aí a gente tem que regiões? A gente tem Índia, com os azeitonados, a gente tem os amarelos China, Japão, Polinésia, Mongólia, Tibete. Então, tudo isso reinado lemuriano, né? Regidos por Adama de Telos, um ser de infinita luz, que foi conhecido na Índia como Shiva, né? E que depois também foi para a Atlântida e foi Atlas, que segurava o estreito, né, com sua força, e lá na Grécia. Então, a gente tem hoje a celebração